Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje, o microfone fica com 3 apaixonados pelas trilhas. Eu, Bernardo Ramos e Murilo Pontes. Os 2 nomes que vocês certamente já conhecem dos pódios do Trail Nacional. E os 2 já vieram aqui como convidados. O Murilo, inclusive, depois de pegar o 3º lugar geral nas 100 milhas da Patagonia Run esse ano. E a gente se reuniu para falar sobre uma das provas mais icônicas do planeta, a Western States 100, que aconteceu no último final de semana. Para quem não conhece, a Western States é considerada a mãe das ultramaratonas modernas. Uma prova de 100 milhas que acontece na Califórnia e que, além de histórica, ela tem características muito específicas que a tornam brutal. Um clima seco e quente, descidas longas, um ritmo alto e um nível técnico que é bem diferente das montanhas que estamos acostumados aqui no Brasil. Nesse papo a gente discutiu tudo o que rolou na edição desse ano. As performances que mais nos impactaram, as estratégias que chamaram a atenção, tanto as boas quanto as que deixaram dúvidas, e o que a gente pode aprender com o que vimos lá. A gente também falou sobre os treinos voltados para esse tipo de prova, no que o Caleb Olsen, o campeão da prova, focou no seu treinamento, sobre a preparação do Kilian Jornet, as estratégias de resfriamento que eles usaram e como seria se nós mesmos fôssemos alinhar no start da Western States algum dia. Foi um episódio para quem gosta de observar o jogo por dentro, entender o que está por trás das performances e, claro, viajar um pouco aí nas possibilidades. Espero que curtam essa conversa entre 3 viciados em montanha sobre uma das maiores provas desse mundo. Sejam bem-vindos, então, a mais um Trail Tropical. Hoje é um programa um pouco diferente, a gente vai trocar uma ideia aí sobre a Western States, que aconteceu no último final de semana, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma prova clássica, né, do nosso cenário das ultramaratonas no mundo e tem ganhado uma audiência cada vez maior, inclusive aqui no Brasil, né? E a ideia é a gente analisar essa prova, ver o que deu certo dos atletas, de performance, de treinamento, de programação de prova e o que talvez não deu muito certo e dar a nossa análise aqui, nossos pequenos centavos de contribuição aí para a história dessa prova, para que também mais pessoas possam conhecer e que possa ajudar de alguma forma aí os ouvintes também, né? Eu tô com 2 caras aqui que acompanharam aí de perto a preparação de alguns atletas, né? E a gente decidiu aí trocar essa ideia junto e dar cada um acrescentar um pouco aí com a sua opinião. Tô aí com Bernardo Ramos e Murilo Pontes. Obrigado aí, gente, por terem topado participar aí do programa. Um prazer aí poder compartilhar isso aí com vocês. E vamos começar essa conversa aí. Sejam bem-vindos aí. Beleza, boa noite a todos. Boa noite, Bernardo, boa noite, Natan. Grato pelo convite aí e vamos trocar uma ideia dessa prova, né? Que é uma prova icônica, para mim é uma prova muito especial, é uma das provas que eu mais quero fazer, se não a que eu mais quero fazer. Boa noite aí, boa noite, Natan, boa noite, Murilo e todos os ouvintes aí do Trail Tropical. Então, tá aqui sempre batendo esse papo sobre trail, né? A gente que é da área, a gente gosta bastante, parece que o tempo voa e vamos falar dessa prova aí que é interessantíssima, tanto para performance quanto o tradicional aí do cenário mundial do trail. É isso aí. E talvez para dar um pouco de um contexto histórico aí, né, para o pessoal que está ouvindo esse podcast agora e não conhece a Western States ou não entende, né, a magnitude que ela tem lá fora também, um contexto histórico, né, dela é que ela nasceu em 1974, essa prova foi com o Gord Ainsleigh, acho que fala o nome dele, não tenho certeza, Gord Ainsleigh, que é um cara que tentou completar um trajeto que já existia lá, que era o Western States Trail Ride. Ele tentou fazer isso de cavalo, mas acabou que o cavalo dele se machucou e ele decidiu correr, então, os 160 quilômetros, né, sozinho, e acabou completando em 23 horas e 42 minutos. E aí, desde então, virou oficialmente aquilo uma prova, uma ultramaratona, e é considerada a prova de 100 milhas, né, que são esses 160 quilômetros, mais antiga do mundo, né? Então, ela acontece nas montanhas da Califórnia,
Califórnia. Ela é uma prova de ponto a ponto, né? Então ela sai de uma parte mais alta e ela vai descendo, ela desce mais do que sobe, assim, né? Ela vai até Auburn, que é onde tem uma vila onde aconteceu as Olimpíadas lá nos Estados Unidos, quando aconteceu lá. E ela tem mais de 5.000 metros, né, de ganho de elevação, passa por uma parte alta, né, que é um clima meio alpino, assim, sempre tem neve lá em cima, depois vai descendo pelos vales, pelos canyons. É uma prova que fica muito quente, né, quando tá nessa parte de baixo ali. Esse ano a gente teve quase 40 graus fazendo lá, então acaba, o pessoal sente bastante por causa disso também. São umas trilhas relativamente técnicas, assim, né, é corrível pra gente aqui que tá acostumado com Mata Atlântica, mas é uma trilha, né, que tem um nível ali de técnico, né, que precisa ter, e é uma prova aí lendária aí que moldou, né, muito da cultura do trail running nos Estados Unidos e hoje no mundo, né, então representa aí um grande símbolo do endurance no nosso esporte aí, né, acho que faz sentido descrever a prova aí mais ou menos dessa forma aí, o que vocês acham? Ótimo. Eu acho que sim, é uma prova tradicional mesmo, para quem, né, curte esporte de não só o trail run, mas esporte de endurance e tal. Ela só tem as 100 milhas, né, diferente das provas que nós temos aqui, que tem outras distâncias e tal. Essa não, é só uma distância, é as 100 milhas e começou com isso aí, tem muita curiosidade e é uma prova de performance, né? Você olha, você assiste, para quem viu lá, falou que o foco é Uhum. correr, né? Então é muito top mesmo, muito diferente. E eu queria perguntar para vocês, né? Começar perguntando o que vocês acham que faz dessa prova ser diferente das outras 100 milhas, né? Que a gente tem aqui pelo mundo, né? A gente já falou alguns aspectos aí, que ela é corrível, né? Mas é mais. Isso são detalhes que, né? Que estamos descrevendo a prova. Mas o que vocês acham que é o destaque dessa prova aí para vocês? Então, Nathan, vou entrar com alguns dados aqui, métricos, né? E então, primeiro, igual o Murilo falou aí, que é a distância única de 100 milhas, né? O que meio que inibe a distribuição dos atletas de elite pelas distâncias, né? Então, você tem só 100 milhas, você Uhum. aumenta o nível de Uhum. competitividade e a variação de temperatura, assim, acrescentado na sua introdução, que os atletas largaram ali com aproximadamente 5 graus e durante a prova alcançaram ali o pico de 38 graus. Então é uma variação absurda, né? Demanda muita adaptação ali, tanto ao frio, tanto ao calor, mas isso aí mais para frente a gente desenvolve isso aí. Cara, pra mim acho que o diferencial dessa prova acho que é a tradição mesmo, sabe? É uma prova antiga, né? A mais antiga que tem de 100 milhas, né? Que temos até hoje. É... E ela, pra quem, né, tem curiosidade de saber sobre a história dela, tem um documentário legal que chama Unbreakable, né? Quando comecei a correr, eu caí nesse documentário, então por isso que eu tenho muita vontade de fazer essa prova. E, cara, tem dois, na verdade, tem um mais antigo ainda que mostra os caras mais antigos correndo ainda, um documentário de 95, não lembro o nome dele agora. E essa tradição dela que faz, para mim, faz ela ser diferente, realmente. Quando a gente começa a correr, a gente olha lá o TMB e tal, mas depois você estuda um pouquinho a mais mesmo. Questão de 100 milhas e tal, você vai ver que essa prova aí é a prova que tá aí, é muito louco mesmo. Por muitos é considerada a prova mãe, né? Por ser a mais antiga, É, assim, e ter toda essa tradição, assim, por trás. E realmente, né? Uma prova que muito rápida, né? Que nem vocês falaram, não, assim. os Os tempos, caras, né? tipo, voam, assim, né? Eu vi, sem querer, né, já entrar nos assuntos que a gente vai botar mais lá na frente, né? Mas o Killian tava falando, né, que teve um momento ali que ele olhou pro relógio dele e ele tava correndo a 13h30, né? Tipo, na prova, assim. Não era É, uma descida, assim, era uma parte mais técnica, meio plano, assim. Os caras estão a 13h30, né? Numa uhum, prova de 100 milhas, assim, né? Então, uns tempos isso. absurdos, assim, que os caras colocam, assim, né? E uma coisa muito legal que a gente tem nos últimos 5 anos, né, é que a gente consegue acompanhar essa prova pelo streaming, né, que eles fazem ali, eles vão filmando, então cada ano tá ficando melhor. Tá ficando mais legal, cara. Então, Cada ano tá ficando ano mais Interessante isso. top. passado já teve, só que assim, Já era aquilo, teve. né? Tipo, era, pô, bem pixelada a imagem, né? Uma qualidade ruim, porque É. realmente, pô, os caras estão tendo que botar câmeras no meio dos canyons, né? Um lugar muito remoto, assim. Tu não consegue nem chegar de carro, assim, geralmente em muitos lugares, né? Que eles estão. E aí, mas tem ficado cada vez melhor, assim, né? E a gente acompanha isso, são 30 horas de transmissão que eles fazem, né? Começa um pouquinho antes da largada e vai até o tempo de corte, né? De 30 horas. Então é muito legal que a gente pode acompanhar, né? Como é que foi para vocês aí acompanhar aí? Vocês conseguiram assistir aí um pouco pelo streaming? Então, eu assisti ali as duas primeiras horas, né, que
Pô, foi incrível, porque acho que até 20 milhas, a gente tinha 14 atletas correndo junto ali, os 14 primeiros foi sensacional, assim, pensar nisso, né, nesse nível dos atletas. E ao longo ali eu fiquei esperando, assim, a hora que o Kylian ia atacar e realmente que ele fosse vencer, né? Acho que todo mundo Uhum. esperou isso, mas o Caleb ele foi bem consistente. Eu tava vendo aqui pelo Strava dele, no final ali tinha a última subida, que ele, com 123 de ganho, ele subiu a 7 e pouquinho, né? Que, se você for pensar, é um ritmo bom para para essa inclinação de em 1 km 12% e Uhum. um ritmo adaptado à inclinação de 4,20. Então a gente vê que ele foi bem consistente, ele terminou e ainda estava forte, né? A gente achou que ele estava quebrando ali, porque o Kiran foi diminuindo a distância, mas ele ainda estava forte. Foi legal. Eu assisti inteira. Eu tinha, eu tinha até uma prova de rua que eu ia fazer, eu nem fui, cara. Pulei, falei, de rua nem vou nada. Eu já tinha assistido no ano passado, eu tava muito na vibe, eu tinha feito uns vídeos aí da prova, né, do histórico da prova e tal. E eu tô acompanhando muito, tava acompanhando muito o treino de alguns atletas, né? E eu não achava que o Kylian ia ganhar, não. Eu não achava realmente, eu achava que ele ia ficar ali, provavelmente, no top 3 e tal. Mas os dois que eu achava, nenhum dos dois terminou a prova. Então, sou meu palpite tá totalmente errado. Quem que era? Era o David Roche e o Vissan? O David Roach e o Rod Farmer. Ah, Rod Farmer, Farmer. que ficou em Aham. segundo no ano passado, tinha o melhor tempo. Achei que ele Mas o Rod ia. terminou, né, a prova? Eu acho que ele deu DNF no quilômetro, na milha 90 e alguma coisa, se não me engano. Eu Caraca, vi que ele Tava, caminhou chegando. bastante. tava chegando, ele deu um DNF lá. E no ano passado ele correu, era o segundo melhor, o segundo homem mais rápido, né? Sim. Só não tinha batido o recorde que também não bateu, que achamos que ia bater. Pelo menos eu, durante grande parte da prova, achei que ia bater, porque eles estavam correndo quase que 10 minutos abaixo do recorde, né? Grande parte da Uhum. prova. E no finalzinho lá pegou, deu uma perca lá. E acabou que chegou, acho que 2 minutinhos depois, né? Isso que vocês dois falaram aí foi muito interessante pra mim nessa prova mesmo, né? Isso que o Bernardo falou, né? Que até a milha 14, mais ou menos, acho que até um pouco depois tinha isso, né? Um grupo ali, era um pelotão mesmo de quase 15 pessoas correndo junto, assim, né? Então isso foi muito legal de ver. E assim, era meio óbvio, né? Só olhando matematicamente, né? Analisando que alguma atrocidade ia acontecer ali, né? Então, tipo, com certeza teria gente que ia quebrar, É, porque, pô, não tem como todas aquelas pessoas ali conseguirem manter, né, aquele ritmo pô. durante a prova toda, assim, ainda mais, né, essa prova sendo, né, tendo essas características aí do calor, assim, então realmente foi algo que acabou acontecendo, né, vários que estavam ali naquele pelotão, né, não concluíram ou se concluíram, né, ficaram lá para trás, né, como foi o caso do Adam Peterman, né, que foi um dos caras que venceu, foi o cara que venceu a prova em 2022, se eu não me engano, e ele acabou completando ela em 23 horas e alguma coisa, assim, né? Que, pô, quase 10 horas depois do que ele Depois. planejava, assim, né? E era um cara que tava nesse pelotão da frente, né? Teve o David Roche, que é um cara que eu quero falar um pouco mais depois, que eu acompanhei muito de perto também o treinamento dele, que também acabou quebrando feio e não conseguiu completar a prova, o Rod Farvard, o Vicente Boulard, né, que ganhou a UTMB ano passado, também não completou, então teve né, acabou isso aí acontecendo, assim, e foram, né, por motivos diferentes, né, não foi todos o mesmo motivo, assim, né, cada um teve ali o seu motivo específico, né, mas foi algo que acabou acontecendo, né, mas realmente foi muito interessante acompanhar isso, assim, logo no começo da prova, até, né, quase um quinto da prova aí, vamos colocar assim, as pessoas ali correndo junto nesse pelotão muito grande, assim, né, para uma prova dessa e correndo num ritmo absurdo, né, um ritmo que tava É, ali 10 minutos ia bater o recorde da prova mais de 10 minutos, né, em alguns momentos ali. o pessoal no começo até, né, pô, será que chega perto aí do sub-14 e tal? Porque eles Uhum, saíram muito forte. E você via aquele grupo assim, né? Foi muito linda a largada, assim, no sentido da performance mesmo. Você via aquele grupo de 15 pessoas, tudo um nível altíssimo, pontuação ITRA lá acima de 900, todo mundo praticamente. uhum. Todo mundo correndo e subindo aquela parte mais inclinada da prova, uma inclinação, né? Acho que nas 7 milhas ali nas 4 milhas ali, das 7 quilômetros e pouco, dá 900 de ganho, se eu não me engano, né? O comecinho ali. Cara, Caraca. Ah, os caras pesado. saindo ali,
pesado, cara. Foi muito louco, muito lindo, assim, essa parte da performance. Você vê que os caras mandaram mesmo. E, enfim, eu imaginei que iam bater o recorde também, né? Que ia chegar bem próximo mesmo. Uhum, Porque saiu todo mundo muito forte. Falei, vai ter várias quebras. Eu também uhum. imaginei a mesma coisa. Mas alguém vai conseguir chegar, porque o corpo vai aguentar, vai dar uma. Alguém vai conseguir chegar e vai chegar perto do. Mas acabou que não aconteceu. Mas enfim, foi muito louco mesmo. É uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Que vocês, diferente de mim, vocês estão sempre disputando aí a frente das provas que vocês correm também, né? E uma coisa que ficou claro nos resultados dessa prova é que, né? Vamos falar aqui rapidamente, pelo menos o top 5 assim, né? Só pra gente ter como base, assim, né? O top 5 masculino, por exemplo, dessa prova aqui, né? Acabou ficando o Caleb Olsen em primeiro lugar, o Chris Myers em segundo, Kilian Jornet em terceiro, Jeff Mogavero em quarto e o Daniel Jones, né? O Dan Jones ficou em quinto lugar, né? Esses 5 caras aqui, né? De de todos esses 5 aí, nenhum deles estava cantando muito a pedra aí do que eles iriam fazer, né? A gente tinha alguns atletas aí que estavam realmente expondo mais, né, quais eram os objetivos que eles tinham, né, para essa prova especificamente, tanto o objetivo de tempo como o objetivo de vitória, de top 5, e esses caras que acabaram ficando na frente estavam mais ali, mais quietinhos, né, na deles, assim. O Kilian estava compartilhando o treinamento deles, mas nunca expondo, né, nesse nível, assim, de colocar aí para o mundo o que eles iam fazer, né? Que é uma coisa que, assim, particularmente, pessoalmente, eu acho legal isso, quando os atletas expõem, assim, o que eles querem fazer, mas tem essa pressão que pode vir com isso também, né? Então a gente teve alguns atletas, tipo o Rod Farver, o David Roche, né, que colocaram ali para fora os objetivos dele e acabaram não tendo resultados que eles gostariam, assim, né? Como que vocês, né, viram isso, assim? Isso é algo que vocês gostam de acompanhar, e no pessoal de vocês, como que é isso, assim? Tipo, vocês gostam de pensar no objetivo que você tem específico para aquela prova, seja de tempo, seja de posição ali? Como que vocês viram isso e o que aprenderam talvez com essa edição aí do Western States? Cara, eu acho fantástico, mas que principalmente esses atletas de elite, né, igual tipo que o David Roach colocou lá, ele colocou uma série, né, o caminho para o Western States, muito louco, mas sem dúvida isso traz uma pressão extra para ele. Ele até soltou, ele tem um podcast, né? Famoso, ele soltou no podcast hoje, eu não escutei inteiro, mas o DNF dele, né? Num tom leve, brincando assim, mas você percebe que ele sentiu e Uhum, ele até comenta que muito disso daí, né? Pode ser da pressão que ele mesmo criou pra ele e tal, né? Que na verdade ele deu o DNF, ele achou que ele tava muito mal e depois ele viu que ele não tava tão mal assim. E, enfim. E eu acredito que muito é dessa pressão, que daí ele quer ali, né, chegar entre os primeiros, né? Ele tava nessa mentalidade, ou eu vou ganhar ou vou quebrar. Alguém começa a se distanciar dele, acho que na cabeça ele já, pô, vou quebrar, né? uhum, Então, acho que mais ou menos foi isso, entendeu? Porque ele tava nessa mentalidade, ou ganha ou quebra. E aí o pessoal se distanciou e falou, então quebrei, né? Então, assim, eu acho que traz uma. É muito louco, é muito fantástico. Eu acho que é legal o cara colocar o Strava. Eu acho que todo atleta devia deixar, principalmente até dele, porque você motiva muita gente, né? Você vê a maneira que o cara treina e tal. Mas traz uma pressão extra, com certeza. Traz uma. E tem gente que sabe lidar melhor, tem gente que sabe lidar um pouquinho pior, mas para todo mundo influencia, cara. É, eu acho assim, eu acho bem interessante acompanhar, né? Apesar de que eu acredito que nem todos os treinos são postados e também quando são postados, não são postados como eles foram feitos, né? A gente vê a maioria ali o superficial. E em relação ao treino, tem aquele treino que o Kylian postou, ele fez 80 quilômetros com 2,570 mais ou menos ali, para 6 horas. Então eu acho que aquilo ali acendeu a chama na gente assim de caraca, vai vir um sub 14 horas e tal, mas na realidade é outra, né? E a respeito da pressão ali, o Murilo falou, realmente acontece, né? Quanto mais empenho você coloca, quanto mais você transmite isso, quanto mais próximo da prova também vai aumentando a pressão. E a gente sabe que a pressão para alguns atletas é bom e para outros nem tanto. Então, uhum. realmente eu acredito que os atletas colocam isso na balança ali e fazem o que é mais interessante para a performance deles. O Killian, ele costuma fazer uma coisa legal, que depois que ele faz essas provas, ele tem um blog, né? Se você já viu um blog Sim. dele, em que ele coloca
Aí ele coloca, acho que exatamente tudo lá. Coloca, tem até planilha, tem tal. Eu lembro quando ele fez as provas lá, que ele fez uma prova longa, uma prova curta, uma prova. Aquilo ali é muito louco você estudar aquilo ali, né? Então, acho que isso tira um pouquinho da pressão dele de ficar colocando igual o David Roach fez, que, pô, toda, sei lá, semana ele tinha vídeo lá, cada 2 semanas ele tinha vídeo falando como treinava, tal, como você que ia mandar muito bem. Só que é cruel, né? O 100 milhas é cruel. E é isso, né, cara? Uma prova dessa distância, desse tempo de exposição que tu tem, tu precisa estar com a mente muito forte, muito É. focada, né? Eu acho que talvez, né? Quem sou eu pra, né, criticar alguma coisa do David Rose, por exemplo? O cara é um atleta que eu nunca vou ser, né? Mas assim, quando tu se coloca dessa forma, assim, tendo esses outros objetivos, né, de compartilhar a tua jornada, de inspirar outras pessoas, acaba que o teu foco ele se dispersa para outras coisas também, né? Então, ele estava ali, ele não estava só focado no que ele tinha que fazer, ele estava focado em tudo que estava acontecendo, tudo que a imagem dele talvez estava representando também. E aí tu perde um pouco da banda que tu tem para focar naquilo ali que tu poderia estar, né, canalizando toda a tua energia, assim, né, naquele momento. Então, isso é algo interessante. Se tu, pô, perde a tua mente um pouquinho ali, às vezes é muito difícil de tu conseguir voltar, assim, né? Às vezes vai entrando num espiral ali e ele cita, né, nesse podcast que tu comentou agora, Murilo, né? Eu escutei também um trecho ali hoje, quando estava no caminho agora, voltando do trabalho, e ele cita justamente isso, assim, né? Que ele achou que o problema dele era muito maior do que era e achou que ele estava realmente em risco de vida, né? Se ele continuasse correndo naquele ritmo que ele estava colocando, assim, né? Então, e aquilo ali, ele falou que hoje, analisando aquilo, é um negócio que não faz o menor sentido racionalmente pensando. Só que na hora fazia muito sentido para ele, né? Para a cabeça que ele tava ali, né? Fazendo aquele esforço ali. Então, isso só talvez reforça mais a importância da mente, né? Que tem numa prova dessas, assim, né? Como que a mente acaba, né? Ajudando ou tirando a gente do jogo ali, né? E ele já, né, você já tá cansado. Eu fiz uma prova, essas provas de looping, sabe, uma vez, que eu também, eu desisti da prova porque eu tava com uma assadura no peito, parecia que tava arrancando o bico do meu peito, cara. E na Caramba. verdade eu parei, cochilei depois, acordei e falei, nossa, por que que eu desisti, cara? Por que que eu desisti? Que arrependimento. E assim, não era nada, né? Imagina ele pensando que, né, ia morrer. Depois ele veio, porque não adianta, né? Ele já tava, né, eu não lembro qual milha que ele desistiu exatamente, mas já estava horas na prova, correndo num ritmo Uhum. insano, né? E aí realmente, aí toda essa pressão que criou, inconscientemente começa a se sabotar, né? Uhum. E o que mais chamou a atenção de vocês nessa preparação para a prova, né? Porque tiveram alguns atletas, né, que estavam compartilhando, assim, os mais famosos, né, era o David Roche, o Killian compartilhou 2 vídeos, né, mostrando um pouco, assim, né, dessa preparação que ele estava fazendo. Tinha alguns outros atletas também que compartilharam, mas o que mais chamou a atenção de vocês? Quais aspectos que esses atletas focaram, né, nessa preparação? Que mais ali chamou a atenção de vocês nessa prova para essa edição? Então, Nathan, eu não, assim, eu acompanhei mais o Kylian, tá? Os outros atletas, eu confesso que eu não acompanhei tanto, mas eu puxei uns dados do Strava, tanto do Caleb quanto do Chris Miers. E assim, é, o Caleb, ele teve 7 semanas de pico de volume de treino, fazendo mais ou menos 16, aproximadamente 16 horas ali por semana. E durante o ano, ele fez 3.500 quilômetros com 147 mil de ganho de elevação. Caraca, é muita coisa. E o segundo, que é o. É, Pode acrescentar. não, não, é só isso. Eu só ia falar que eu escutei um podcast ontem com ele, né? Que ele tava fazendo contando como é que foi, né, essa experiência dessa prova dele, e ele falou que ele não coloca tudo no Strava, que ele falou que ele não, mas não é porque ele gosta de esconder, mas é que ele simplesmente não, sei lá, não gosta ele não compartilha quase nada no Instagram também, então acho que ele não é um cara muito das tecnologias, assim, ele acaba não compartilhando tudo no Strava também, então É. provavelmente tem bastante a mais do que isso aí. Não, e ainda ele fez boa parte dos treinos da esteira, né? Eu vi no Instagram dele que ele tem a esteira inclinável em casa, que aí ajuda ele, né? Ele tá com Uhum, recém-nascido, e aí não pode sair e ficar muito tempo uhum, ausente. Então ele ainda usa a esteira. E a esteira a gente sabe que no relógio não conta a elevação, né? Conta o tempo de treino, mas não conta a elevação. E o Chris Miers, ele fez 2.800 quilômetros
mas ele fez 75 mil de ganho. Assim, não, também não sei se todos os treinos foram postados, né? Mas com 4 semanas de pico, com uma média de 14 horas por semana, 2 horas a menos que o Caleb ali na semana de pico. Então, são dados interessantes a gente acompanhar, né? Porque a gente sabe que o volume Pô, é importantíssimo, mas também não é tudo. Mas a gente sabe, vendo isso aqui, dá pra perceber o tanto que o Caleb se empenhou aí nos treinamentos, né? Você fazer 16 horas de corrida durante 7 semanas, não é para qualquer um sem se machucar, né? Para mim, o que mais chamou a atenção assim foi a questão do calor, né? Como todos se prepararam muito para o calor, a forma que se prepararam, né? Era uma coisa comum entre todos. O volume, né? Acho que o volume, o Jim Walton deu uma entrevista no começo ali não sei se vocês acompanharam na transmissão, ele uhum. colocou na transmissão e acho que foi ele mesmo que citou lá que não adianta, você vai fazer uma prova dessa, a diferença é o volume. E ele citou, não sei se foi o Chris Meyers, foi o cara, porque eles estavam fazendo mais de 220 quilômetros por semana, mais de 160 milhas por semana, né? Então, assim, inclusive eu acho que um dos erros do David Rush é que ele tava correndo pouco, ele não faz tanto volume, ele faz muito mais treino de velocidade. E Uhum. o Jim Ozen falou que ele não participou, porque ele estava com um problema no joelho, né? Que seria muito louco se ele participasse dessa prova também, que daí, né, a gente ia ver uma disputa mesmo, né? Muito grande, mas que ele fala que não adianta, uma prova dessa tem que ter um volume, mas a preparação do calor dos atletas, você vê os treinos do Kidia, os treinos do Peter e os outros, tem um menino também que colocou bastante coisa, que é aquele Hans Trois lá, Sim, aham, que Hans colocou Troyer. bastante coisa também, colocou de calor, todos eles se prepararam muito para o calor, né, para o calor que ia fazer, e fez um calor grande, porque realmente eu acho que é um dos fatores que faz, né, os atletas ali quebrarem em algum momento. Então, para mim, acho que foi isso que chamou a atenção, a preparação específica para o calor. Não só o volume, essas coisas que, cara, tem que ter o básico, mas você vai para uma prova que vai ser quente, você tem que preparar ali pro ambiente que tá ali. Seja, tipo, o Kine que estava treinando lá na Suíça, né, que ele mora? Suécia? Não sei. Ele mora na Suécia. Na Na Suécia, né? Noruega, eu acho que é. Noruega, isso, Noruega, né? Um frio lascado, tem que se fechar no quarto lá, ligar o calor, Uhum. se encher de blusa e colocar o termômetro lá, fazer chegar nos 40 graus. Então isso é insano, né? Muito, muito louco. Comigo era sempre assim. Quando finalmente estava pegando o ritmo nos treinos, empolgado com cada corrida, visualizando a próxima prova, lá vinha ela. Uma dorzinha chata ou pior, uma lesão que me tirava da trilha. Dor no joelho nas descidas, a canelite gritando quando o volume subia, ou aquela fascite plantar que parece não ir embora nunca. É frustrante demais ver tudo desandar bem quando você está evoluindo, né? Eu sei, porque além de ser corredor, eu atendo corredores há anos na minha clínica. E foi por isso que eu criei o Manual do Corredor Sem Dor. Pensa nele como o manual do seu corpo para a corrida, um atalho que eu gostaria de ter tido lá atrás. Não é teoria, é um guia prático, direto ao ponto, com tudo que você precisa para entender a raiz das suas dores e resolver com autonomia. Você vai aprender a identificar o que está limitando o seu corpo com uma autoavaliação simples e vai receber os exercícios específicos com vídeos para corrigir o problema. Tem até um módulo completo de autoliberação para recuperar mais rápido. E o melhor, com só 15 a 20 minutos de 3 a 4 vezes por semana, sem precisar de academia. Muita gente já sente o alívio logo na primeira semana. E agora, no lançamento, o acesso completo está com R$ 100 de desconto. E tem 7 dias de garantia. Não gostou? Eu te devolvo cada centavo. Então chega de ser limitado pela dor. Garanto seu acesso com desconto agora e o link está na descrição desse episódio. E essa questão do calor, da preparação para o calor que eles fizeram é interessante porque não. Até então, até pouco tempo atrás, a gente via como uma adaptação que tu precisava fazer chegando ali nas semanas da prova. E esses caras, tipo, eles já estavam fazendo treinamento de calor meses antes dessa Da prova, prova. assim. Porque hoje em dia a gente já tem visto, né? Claro, ainda é um assunto ambíguo na ciência, assim, né? O quanto que essa performance, esse ganho de performance realmente dá uma diferença ali. Mas, assim, o pessoal da elite do ciclismo já está fazendo há alguns anos, o pessoal agora das ultramaratonas também. Então, assim, isso a gente sabe hoje que o treinamento no calor, ele aumenta
a tua hemoglobina, né, no sangue, aumenta o volume sanguíneo, o que ajuda, né, depois a resfriar o teu corpo, né, e acaba melhorando na performance também. Então, a gente sabe que não só chegando ali nas semanas da prova, não é só para preparar o teu corpo para aquele calor que tu vai enfrentar ali, mas é para realmente gerar as adaptações no teu corpo que já vão te trazer um ganho de performance. Claro, né, não estamos aqui advogando ninguém para fazer isso, assim, até porque tem um risco Tem envolvido, risco. assim, né, tem um risco bem alto, assim, envolvido em fazer isso. Então, assim, não é uma coisa que você vai simplesmente se tapar de roupa e sair para correr meio-dia, assim, não. Isso é algo que realmente tem que ser muito bem adaptado, assim, né, para conseguir ir treinando cada vez mais nisso, assim, né, mas e não é algo garantido também, né, não é nada que a gente sabe hoje na ciência, assim, mas a gente tem visto cada vez mais os atletas adotando isso e nessa prova isso ficou bem claro também nessa preparação de todos ali, né. Sim, então, é isso mesmo, tem um risco, tem que tomar cuidado, não dá pra fazer tudo que um atleta de elite faz simplesmente, é igual falou do volume, né? Não adianta você falar que você vai correr 160 milhas, né, mais de 200 quilômetros por semana durante 4, 5 semanas, né? Uhum. Cara, tem que ser realmente um atleta focado, né? Eles vivem disso, eu acho que quase todos ali, não todos, né? E estão há muito tempo, alguns há muito tempo fazendo isso, né? O Kylian, você olha o histórico dele lá há quanto tempo, né? Então, com volume, quanto que o corpo dele não aguenta. Eu acho que é assim, é no sentido da gente saber mesmo quando você vai para uma prova, você talvez tenha que estudar as condições do lugar ali, saber o que você vai enfrentar, tal, para você, né? Não basta você correr bem, você tem que, principalmente numa prova dessa distância, né? Você tem que entender o ambiente ali, o contexto, né? E tudo, né? Os caras se preparam até a entrevista do Caleb lá, ele falou que acho que eles treinaram até o posto de controle, né? Não sei se foi ele, assim, pra abastecer ele e tal. Parece um pit stop de Fórmula Uhum. 1, pô. O cara demorava 30 segundos, né? Ele parava ali, É, todo mundo já chegava com que já com as uma latinhas mochilinha não, mas chegava já com tudo novo, já novo. colocava nele. Porque no nível que eles estão, né, cara, é isso, né? 30 segundos em cada posto de controle ali da distância, talvez, que o segundo pegasse Uhum. ele, né, cara? Então, eles treinam exato, tudo, né? Tudo é treinável, né? Mas, lógico, tem que ser consciente, né? Não adianta achar que você vai sair no Rio de Janeiro aí, 40 graus de blusa e tal, e você vai chegar. Não, mas é interessante isso porque é uma coisa que, cara, a gente aqui num Não país pensa, tropical, a gente acaba não fazendo muito, né? né? Quantos atletas vocês já viram em alguma prova usando aqueles lenços com gelo, né? Igual todos os atletas de elite estavam usando aí. Vocês já viram alguém usando isso numa Não. prova aqui no Brasil? Não. Não. Então, exatamente. Não tinha um atleta de elite ali que não estava usando um desses, assim. E, assim, eu arrisco dizer que não tinha talvez ninguém naquela largada que não estava Tava usando, usando. né, alguma coisa para colocar gelo dentro, seja tipo no manguito, né? O pessoal usa, às vezes sai colocando gelo, ou, né, nesses lenços, assim, né? A bandana, né? É. Que eles usam essa bandana, enche de gelo ali, cada parada que eles fazem, eles colocam mais gelo dentro. E, assim, isso já é uma coisa que é estabelecido lá, não é novidade nem nada assim, não. Todo mundo faz. O que é novidade é o que o Caleb fez, né? O que ficou em primeiro ali, ele tava com uma roupa da Nike, que era uma Daqui. roupa que nem tem para vender ainda, né? Uma roupa toda Nossa. tecnológica que eles afirmam, pelo menos, que é uma roupa que ajuda, né, a diminuir a temperatura do corpo, né? Ela foi talvez baseada naquelas rendinhas que protegem o mamão no mercado, né? É. Parece aquele negócio. Parece a capa do botijão de gás. É isso aí. Cara, feio Mas é muito demais. louco, feio. Feio demais, mas assim, se funciona, pô, por que não, assim, né? É. Mas é interessante isso, porque realmente, né, algo que aqui no Brasil a gente não vê as pessoas fazendo e a gente corre provas que, né, muitas vezes tem uma temperatura, né, média ali, pelo menos mais quente do que esses caras lá, né? Imagina o que a gente não poderia estar fazendo aqui também, né, se a gente levasse mais a sério isso. No ano passado, eu corri a Paraty e quebrei e foi por causa do calor. Porque eu não preparei nada. Saí daqui, de onde eu moro, que não tem a umidade que tem lá no meio da floresta. Entrei na mata, saí no KM30 morrendo. Eu já tinha corrido lá uma vez, ido bem. Achei que não, só chegar e correr. Não que treino de calor, eu treino 4 horas da manhã, eu treino num friozinho gostoso, pô. Então é uma coisa que, pô, faz você pensar, né? Fala, cara, se esses caras fazem esse tipo de treino, você talvez tenha que, né? Uhum, Fazer alguns treinos específicos, mudar um pouquinho para chegar para a prova que você tá indo. Então é uhum, bacana isso, bem, bem, bem legal. uhum.
E é isso, né? E no dia da prova ali você ir controlando e gerenciando essa temperatura também, né? Usando aí gelo, né? Por exemplo, uma prova que nem a Paraty ali, o TMB, pô, os caras conseguem colocar gelo, né, nos lugares que eu não sei como que eles levam gelo pra lá, né? Mas tem gelo em quase todas as É, paradas ali, então assim, pô, mete a as, mão no lá e sai colocando gelo por tudo que é compartimento que tiver na roupa pra as resfriar o duas, corpo. as duas vezes que eu corri lá, eu não peguei um cubinho de gelo, cara. Imagina, pô. Então hoje eu pensando, falei, pô, talvez esse ano, se for correr, eu vou pegar um cubo de gelo pelo menos. Isso aí. Em 2023, a Fernanda Maciel também veio correr Paraty. Ela saiu, eu não sei se ela estava em Chamonix. Ela saiu de lá uma semana, 2 semanas antes e veio para Paraty. Mas mesmo assim, foi a semana mais quente do ano no Brasil e ela sofreu muito, né? Chegou, mas assim, muito longe da performance ideal que a gente sabe que ela faz. Poderia ter, né? E assim, outro ponto importante também que você falaram em relação ao gelo, né? É alguma coisa que a gente possa começar a amadurecer no Brasil, a gente conseguir ter, além dos pontos de drop bag, né, que é permitido o apoio, a gente ter mais pontos ali durante as nossas provas, nos PCs talvez, né, de a gente conseguir ter esse apoio externo, né, para a gente ganhar agilidade, ganhar tempo, né, e conseguir implementar uma estratégia melhor também, sem contar só com só o que vai ter ali no PC, né, a gente conseguir ter um repositor hidrolítico que a gente tá mais acostumado a usar ali nesse PC. E eu acho que é uma coisa para a gente começar a pensar também, né? Pensar, se a gente quer pensar em ter grandes atletas futuramente, a gente pode começar a trabalhar também esse tipo de estratégia durante nossas provas. Isso é uma coisa legal da prova lá mesmo. Você vê que eles têm essas partes, né? Desde antigamente em que tem o ponto de controle da prova, mas você pode levar a sua equipe lá que te ajuda tal. Então, o próprio do campeão, né? Do Chris Caleb lá, eles estavam monitorando o que ele tomava ou não, né? Com base no que ele entregava na garrafinha. Então, ele levava, saía com 2 garrafinhas, ele entregava. Na hora que ele entregava lá, tava sobrando um pouquinho. Se ele sabia, ó, ele não tomou 1 litro de água, ele tomou 900 ml de água. Na próxima ele tem que colocar um pouquinho mais, vamos falar com ele e tal. Então, cara, é focado na performance mesmo. Por isso que eu curto essa prova. O cara é sair correr focado na performance. É muito louco essa prova na hora que você vê. E assim, a gente vê nos vídeos ali, parece que aquele linha ali tá incomodando, né? Porque acaba que ele fica balançando, mas assim, é entendível que o atleta de alta performance, ele não tá ligando se aquilo ali tá incomodando ele, se é uma coisa que ele não gosta de fazer, ele tá focado totalmente na performance. Se vai melhorar a performance dele, se vai ajudar de alguma forma, com certeza ele vai fazer. Ah, com certeza, né? Eu acho que qualquer vantagem, né? Eles estão se agarrando, assim, né? E outro quesito dessa preparação específica da Western States que eles fizeram, né, e vários compartilharam bastante sobre isso, foi sobre esses treinos de velocidade, né? Como a gente já falou bastante aqui, é uma prova muito rápida, assim, né? E aí o treino de velocidade mesmo para essa prova acaba sendo muito importante. A gente viu, né, o Killian falou um pouco sobre isso, o David Roche, né, falava bastante sobre isso, o Hans Schroyer também, né, compartilhando os treinos de velocidade mesmo, assim, e velocidades que o cara nunca vai usar durante a prova ali, né? Mas acaba inserindo, né, esses treinos e eles, né, trouxeram a importância sobre isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi um comentário do Caleb, né, o vencedor. Ele falou que ele não é um dos caras mais rápidos Sim. ali. Tinha caras ali que tem um tempo de, por exemplo, de 10K, de 21K, de maratona no asfalto, muito mais rápido do que ele. E a velocidade para ele não é algo que ele vê como tão importante ou que ele foca tanto no treinamento dele, assim, né? Ele gosta mais ele é aquele cara das montanhas, gosta de passar tempo nas montanhas, faz realmente, né, os treinos que precisam ser feitos, mas aquilo ali não é um pilar tão importante no treinamento dele, né? E eu queria, né, perguntar para vocês como que vocês viram, talvez, essa preparação, né, esses focos dos atletas, né, na velocidade, como que isso acabou traduzindo ali no dia da prova e talvez como que vocês veem isso até para aplicar no treinamento de vocês também. Cara, eu acho que, assim, é uma prova, é uma corrida, ganha o mais rápido, né? Então, com certeza tem que ter treino de velocidade. Por mais que você não vá correr as 100 milhas a 3
40 que eles estavam correndo lá em alguns momentos, né? Você fazer treino de velocidade, com um volume, deixa seu corpo mais resistente e você consegue manter um ritmo maior por mais tempo, né? Então eu acho que tem que ter, assim, realmente para se você não for um atleta dedicado com o volume que você tem que treinar para também ter um corpo forte, né? Colocar ainda mais treino de velocidade, conseguir se recuperar se você trabalha é muito difícil. Eu falo isso porque, né, eu já treinei para 100 milhas e é muito difícil, né? Treinar 14, 15 horas por semana para quem tem, né, trabalho e tal, para você se recuperar é muito difícil. Mas assim, se você é um atleta de elite, cara, você tem que treinar. Não adianta você falar só que você vai rodar leve, 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 leve para montanha, passear assim, entre aspas, né? Que se você não treinar velocidade, cara, tem gente treinando e o cara vai ficar 5 segundos para você mais rápido por cada quilômetro numa prova de 160 quilômetros, coloca quanto tempo ele chega na sua frente, né? Então, enfim, faz parte, tem que treinar. Acho que isso está mudando, né? Muitos atletas, mesmo os de elites aí, né? Estão colocando cada vez mais junto com o volume. Então, é essencial. É, é um, é um assunto bem amplo, né? Esse assunto de velocidade e volume, mas atleta de alta performance precisa ser veloz, né? O Manel costuma falar velocidade final, ela é bem importante, principalmente ali no caso, no caso dessa prova, acredito que ali nas 20 milhas finais ali da prova, a velocidade versus resistência ali pesa bastante. Então, e assim, a gente tem várias linhas de treinamento, né? Não sou o papo da matéria para falar, mas a gente vê várias linhas de treinamento que vários atletas diferentes seguem e todos chegam, né, numa alta performance e entra vários outros fatores também, né, do dia, do estresse do atleta, mas o treino de velocidade com certeza não falta na rotina de nenhum deles. E é interessante ouvir dois relatos, assim, do tanto do Killian como do David Roche, que trouxeram que não falaram sobre velocidade, mas falaram sobre outro aspecto que eles viram que poderia ter que poderia ter melhorado, né, o tempo deles, e o David Roche, né, poderia ter ajudado ele a completar, assim, Completar? né, que não foi a velocidade, mas sim esse principalmente as descidas longas, né? Que assim é uma característica da prova que é meio óbvio, né? Se a gente para pensar, porque é uma prova que ela é muito conhecida por causa disso mesmo. É uma prova que tu começa numa altura e termina mais baixo, né? Então realmente tu desce mais do que tu sobe na prova. Então é uma coisa que tu analisando ali de primeira camada tu já vê isso como algo importante da prova. Só que eles dois trouxeram isso, me chamou a atenção, assim, né? Que foi algo que eles notaram que, pô, se eu tivesse talvez investido mais nisso, né? Em ter treinado mais o corpo naquela força excêntrica, né? Que é É. necessário ali para ir freando, né? O teu corpo para a gravidade não te jogar para o chão. Provavelmente teria tido resultados melhores, né? Eu acho que do David Roche, igual o Murilo falou ali, esse tempo de exposição, né? Um volume mais alto de treino talvez, né? Poderia ter ajudado, mas também esse volume talvez adicionando aí essas descidas, né? Mais tempo em descida para gerar aquela quebra muscular que acaba, né? Que muitas vezes acaba quebrando as pessoas nas provas, assim, né? Então acho que essa descida é uma coisa que muita gente ignora, né? Até nas provas aqui que não tem tanta descida, né? Às vezes a gente vê uma descida, pô, quero soltar a perna, e às vezes quando começa um plano de novo ou uma subidinha, a gente se arrepende de ter soltado tanto, né? Então acho que isso é algo que o pessoal sentiu mesmo e que eu acho que vai gerar alguma mudança aí para as próximas, né? Não sei se vocês viram alguma coisa sobre isso também. Eu acho que é o que tira muita gente da prova e com certeza o Elite também, porque, cara, uma prova de 100 milhas, né? 160 quilômetros, com tanto de descida que essa prova tem. Quando você, também não sou especialista, né? Mas o fato de você ficar batendo o pé no chão ali, numa descida, ainda que o peso do seu corpo aumenta, sei lá quantas vezes, cara, vai doer. Em algum momento vai doer. E se você consegue treinar, se isso é treinável, se você consegue ficar mais resistente, você, né? Naturalmente você vai chegar mais longe do que o cara que não treina, ou pelo menos vai chegar mais rápido, né? Porque às vezes a pessoa até termina, mas ela termina, acho que igual o Adam, né? Que ganhou, né? Termina lá caminhando os Uhum. últimos quilômetros, porque você não consegue pisar no chão. Eu já passei por isso, então é isso mesmo. Tomando o gancho aí do Murilo, né, no Campeonato Brasileiro ali, as distâncias de 46 e de 100 quilômetros, nos últimos 23 quilômetros de cada distância, né, era a descida. Então,
a subida ela acaba te cansando, né? Te fazendo fazer força e tal. Mas a descida ela tritura ali tritura seu quadríceps, tritura a musculatura. E é muito importante, né? Ter, igual você falou, esse treino aí da força excêntrica para diminuir esses danos, né? Não dá para acabar com eles, mas dá para diminuir bastante. Imagina só, você tá no meio da trilha, o sol castiga, a subida não acaba nunca e sua boca tá mais seca que o sertão em fevereiro. Você tenta pegar sua água e o zíper emperra. Você puxa, ele trava. Você puxa mais forte, ele arrebenta. Seu gel voa pra mata e agora, além de desidratado, você tá patrocinando o lanche da fauna local. É por isso que escolher um bom colete de hidratação faz toda a diferença. E se tem uma marca que entende isso é a Alto Estilo. Eles fazem equipamentos esportivos há mais de 40 anos e criaram esse colete junto com corredores, pensando em tudo que um corredor de trilha precisa. Ele não tem zíper para não te deixar na mão, ele é leve, expansível e veste como uma segunda pele. E tem bolsos estrategicamente posicionados para você acessar água e comida sem precisar parar. E o melhor, enquanto algumas marcas gringas cobram quase o dobro por um colete assim, esse aqui é feito aqui no Brasil, com qualidade excelente e um preço muito mais acessível. Se você quer correr leve, sem estresse, sem perder tempo brigando com o zíper, dá uma olhada no colete de hidratação da Alto Estilo. Entre no site autoestilo.com e enquanto estiver lá, sinta-se à vontade para usar o cupom TRAILTROPICAL5 para 5% de desconto em todo o site. É TRAILTROPICAL5 para 5% de desconto. Eu acho que uma coisa que talvez a gente, quando olha para o treinamento desses caras, a gente não pode simplesmente assumir que a gente começa a fazer as mesmas coisas que eles estão fazendo e que a gente vai ter os mesmos resultados, né? Porque eu acho que uma coisa que vocês dois trouxeram já aqui é que, pô, esses caras têm uma bagagem, os caras estão correndo desde do ensino médio ali, ou às vezes até antes do que isso, né? E a gente aqui no Brasil é uma realidade muito diferente, né? A maioria das pessoas começa a correr depois. Hoje em dia, só que a gente tem visto aí pessoas que estão, né, chegando agora no trail que começaram a correr na adolescência, mas até pouco tempo atrás isso não era comum, assim, né? Então, geralmente o pessoal lá de fora, eles têm uma bagagem já muito maior, né? Fisiológica mesmo, do corpo já adaptado para aquilo ali, né? Então, às vezes, umas mudanças que eles vão fazendo, assim, a gente não pode simplesmente adotar aqui e assumir que a gente vai ter os mesmos resultados, né? Isso que a gente estava falando da velocidade antes, né? Pô, beleza, o cara ali, o Caleb Olsen lá, não tá focando tanto na velocidade, mas para eles, não focar tanto na velocidade é ainda assim o cara ter um tempo de meia maratona de 1h10, assim, sabe? Tipo, é muito diferente do nosso aqui, que a gente, pô, quer às vezes, né, com 1h o cara que tem 1h20 na maratona, a gente já vê como o cara diferenciado, assim, né? Então é uma realidade muito diferente da nossa, né? Então acho que quando a gente vai olhar para o que eles estão fazendo e querer aprender alguma coisa, a gente tem que ter essa visão de saber que os caras, tipo, né, vivem, né, eles têm um contexto que é diferente do nosso, assim, né? Acho que tem que ter esse olhar sábio aí pra gente não acabar, às vezes, entrando numas furadas aí também, né? Exatamente. Com certeza. Eu acho que assim, é uma coisa que você é responsável pelo seu corpo, né, cara? Você tem que, não dá pra você pegar e falar, vou copiar, porque cada um, né, tem o princípio da individualidade, cada um é indivíduo, o que funciona pra você talvez não funcione pra mim. Com certeza o que funciona pro Caleb não funciona pro Killian. Eles têm algumas coisas, eles vão testando, né, com toda a consciência do mundo, né, assim como qualquer coisa que você faz na vida tem que, né, ser responsável pelo que você faz. Então não dá pra, né, sair arriscando tudo aí. É o que a gente falou do calor ali também, né, cara? Pode morrer. Acho que a maioria vem das pistas, né? Cross country, que eles têm os campeonatos, né? Universitários e tudo. E a partir dali, cada um começa a tomar um Uhum. rumo diferente, né? Um vai pro trail, o outro vai o outro vai pro atletismo de pista, o outro vai para a corrida de rua. Mas é uma base, né? Uma base muito bem feita, desde a pré-adolescência ali, iniciando, né? Até igual o Caleb tem 29 anos, né? Mas eu imagino que ele deve correr desde os 14, então é 15 anos já correndo, então é uma bagagem toda já, uma bagagem imensa já, né? De treino, de prova, né? De estratégia, e tudo isso conta muito. Uhum.
Acho que é assim, né? O caso do próprio Hans Troy, que foi um menino lá, né, que tá todo mundo falando, que ficou acho que em oitavo, nono, não lembro. Ele tem 25 anos, correndo uma 100 milhas. Você fala, pô, 25 anos correndo uma 100 milhas, mas ele já corre na escola, né, que ele falou, já há anos, sei lá, 13, 14 anos, né? O cara corre, né? Então, é isso que vocês falaram, né? Já tem uma bagagem, já tem uma tradição de corrida muito grande. Igual o cara que começa a jogar futebol aqui no Brasil, que talvez comece a jogar futebol lá no berço, né? Então, Uhum. então, né? Por isso que a gente tem muitos bons jogadores aí. Aqui a Uhum. gente não é isso, é o que você falou, né? O treino ainda é outra realidade, ainda que o cara depois que ele tá saindo das ruas que ele tava vindo pro treino, né? Uhum. Agora que tá mudando isso, felizmente, né? Boa, é uma boa analogia aí do nosso futebol aqui. Exatamente isso É, aí. A gente, os moleques, joga tipo desde os 4, 5, 6 anos de idade, assim, né? E é tipo os caras lá correndo, é bem isso aí mesmo. E tem alguma outra coisa aí que vocês aprenderam assistindo aí essa preparação, assistindo o que aconteceu lá na prova, ouvindo o pessoal que vocês, pô, aprenderam que vão implementar talvez no treinamento de vocês, alguma coisa que vocês vão fazer ou deixar de fazer, né, que vocês viram que não deu certo assim? Deixa eu ver, cara. Difícil, cara. Eu sou um cara que eu gosto de experimentar, né? Eu usar meu corpo com todo cuidado como um laboratório. Então, com certeza, algumas coisas você começa, né? Então, eu tô vendo aqui minhas provas que eu vou fazer ainda, né? E estudar um pouco melhor a prova, o clima da prova, para me preparar. Eu acho que prestar muita atenção, que é uma coisa que a gente não falou aqui, né? Mas até começamos a tocar no assunto, mas a quantidade de carboidrato que esses caras estão ingerindo tá mudando, tá vindo muito do ciclismo, tal, né? Os caras tá, pô, ciclismo, os triatletas e agora eles também, né? Treinaram, né? Alguns deles relatam que treinaram bastante, ingerir lá 120 gramas de carboidrato por hora, imagina por 14 horas. Cara, é difícil, né? Tem que treinar muito essa parte também, né? Então essas coisas acabam você, né, abrindo a cabeça para falar, pô, e se eu tentar dessa maneira, e se eu tentar daquela maneira? Então, com certeza, alguma coisa você consegue pegar e com toda a responsabilidade do mundo, né? Você ir experimentando aos poucos em você. E para mim o que chamou a atenção assim nisso nessa questão do treinamento dele foi isso, né? O fato de treinar exatamente tudo, né? Desde o posto de controle, né? Eu acho que o primeiro PC lá que na hora que chega todo mundo junto, você vê, os caras chegam jogando a mochila assim, já vestindo a outra e saindo, cara. É muito louco. Eu coloquei um corte disso no meu Instagram, que é isso mesmo, o cara chega jogando, eu não lembro qual deles, ele já tira correndo, joga a mochila, já pega a outra carregada e sai correndo. É, pô, a gente chega no PC, às vezes a gente vai lá comer alguma coisa, comer a outra, tal, dá Senta ali, bater risada, um assim. papo. Bate um papo, dá uma entrevista, né? Quantas vezes você não vê na prova, né? Os primeiros ali, o fantasma, o cara, pô, não, tá bom, tá legal a prova, tá? E sai correndo. Meu, os caras nem 20 segundos, 30 segundos, é incrível. Então isso pra mim mostra que, pô, tudo é treinável, né? E quanto mais vai ficando melhor, mais você tem que ir pensando nos detalhes. é, eu acrescentando assim, tomando um gancho aí pelo que o Murilo falou, né? Esse fator da velocidade ali no PC, eu achei bem interessante de acompanhar, porque, igual ele falou, né? Nas nossas provas e tudo, a gente para, bate um papo, conversa e tudo, mas se você tiver 10 PCs numa prova e ficar 1 minuto em cada um, no final, né? Já são 10 minutos ali que você ficou. Então, se conseguir reduzir pelo menos pela metade, 5 minutos que já consegue economizar no final da prova. E o fator adaptação, né, ao clima, seja ele muito frio, seja ele muito calor, e o fator altitude também, né, lá eles largam a 2.200 e já é considerável, né, acima de 1.400 ali, a gente já começa a considerar alguma coisa. E, e, e são esses fatores assim que eu consegui levar de mais importante, né? E mais assim, em relação aos treinos, eu sou seguidor de planilha, né? Então eu não posso ficar fazendo muito experimento, eu confio no que me é passado, né? Porque é muito mais experiente do que eu, então é isso. É boa porque o teu treinador, né, o ML, né, Manuel Lago, ele tem essa mentalidade de né, inserir a montanha e a corrida, né? Ele tem essa mentalidade, é o centro, né, inclusive da metodologia dele do Mix Sim. Run, né? Mas eu acho que em muitos casos às vezes vai ficando mais
pode ficar difícil, né, quando o treinador, tipo, só fica focando, às vezes, num treino muito fechado, numa abordagem, às vezes, muito quadradinha ali, né, que Sim. precisa ser feito, e você acaba, às vezes, perdendo a vontade, né, perdendo, que nem o Johnny Luna Lima, né, que eu entrevistei ele Eu semana vi. passada, ele fala sobre isso, que a planilha, cara, a planilha, tu precisa olhar para aquilo ali e ter um tesão para fazer aquele negócio, assim, né, porque precisa dar vontade de estar fazendo aquilo. E foi uma coisa que o Caleb Olsen também trouxe, assim, né, sobre isso. Ele fala que, às vezes, né, ele tinha que fazer treinos ali de 4 horas e ele não queria fazer aquilo ali do jeito que estava proposto. Ele fazia daí o treino de 4 horas, mas fazia, tipo, subindo a montanha, assim, né, que era um negócio diferente ali, só que acabava no mesmo jeito também 4 horas de exposição, assim, né, porque para ele Sim. aquilo ali revigorava e dava vontade dele conseguir manter, e a constância a gente sabe que é muito mais importante do que você conseguir fazer ali 1, 2, 3 meses de treinamento bom, né? Se você consegue manter aquilo ali constantemente, né? Ano após ano, é que você vai realmente evoluindo, assim, né? Então, acho que isso de ter essa mentalidade, de conseguir ver a corrida como algo prazeroso também, né? Não deixar simplesmente a responsabilidade ali de estar correndo, né? Aquela obrigação tomar conta, eu acho que é algo que nos mantém, né? Evoluindo, né? Por mais tempo, assim, né? Então, a Com variabilidade certeza. da planilha também, ela traz esse, como diz o Johnny aí, né? Ela traz esse tesão. Então, você pega uma planilha ali de um mês e meio, né? Com alguns estímulos, com um certo tempo ali de exposição semanal. E depois você pega outra planilha, né? Com estímulos diferentes, com os dias diferentes também de treinamento. Então, isso eu gosto bastante, essa variabilidade, né? E é o que a gente falou também das linhas de treinamento, né? A coaching, ela não treina ela não tem planilha de treinamento e ela treina na percepção de esforço, assim, diária, né? Se o corpo estiver bem, ela faz o longo, se ela sentir a necessidade de fazer um treino intervalado, ela faz. Isso é bem interessante, mas já é também para quem está num nível, né? Assim, excepcional, né? A coach não tem nem o que falar. Mas a intenção é chegar um dia nisso, né? De conseguir se perceber ali se o corpo está cansado, porque a gente não é robotizado, né, ainda. Então, essa é o nível que a gente pretende chegar um dia, né? Isso aí. Né, vocês falaram sobre essa questão dos carboidratos, né? O Murilo trouxe aí. Eu acho que isso é algo muito notável, né, dessa prova aí também, porque realmente o pessoal estava fazendo isso como regra, né? Não era alguém que se destacou por estar consumindo mais carboidrato, né? Eu acho que isso era algo que todos ali estavam fazendo, né? Consumindo ali entre 90, 120, talvez até um pouco mais, né? De gramas de carboidrato por hora. E vários fazendo só na forma de líquido, alguns, né, fazendo com gel junto, mas é algo que, pô, isso era a regra ali, né? E é algo que aqui no Brasil também a gente ainda não vê muito acontecendo, né? Tem gente já que está experimentando aí, mas quem faz às vezes 90 gramas de carboidrato já é considerado um high carb, assim, né? Alta ingesta de carboidrato, né? Então, isso foi algo que a gente viu lá e, de novo, não é algo que às vezes a gente pode replicar do nada, né? Tem que ter aquela preparação, preparar o teu corpo para aquilo ali, mas é algo que realmente, se tu quer explorar esses limites, né, da performance, você precisa estar colocando combustível para o teu corpo, né, devolver aquela performance, né? E a ingesta de carboidrato a gente sabe que é importantíssimo para isso. E o Jim Walmsley, né, que é um cara que ganhou essa prova já 4 vezes, esse cara já estava fazendo isso lá em 2016, assim, né? Então, né, 8 anos atrás, assim, 9 anos atrás, ele já estava fazendo isso, que hoje, né, tem gente que acha que é novidade ainda, né? Mas o cara já estava lá, quase venceu em 2016, venceu em 2017, se eu não me engano, a primeira vez, e já estava com essa alta ingesta de carboidrato lá na época, assim, né? Então é algo muito importante, assim, e que, né, eu tento treinar comigo mesmo, mas, né, assumo que não é fácil, assim, né? Eu tento consumir um pouco mais, mas é difícil e é caro também, né? Pô, se tu vai consumir gel, né? Usando o gel, né, em todos os treinos, assim, né? Claro, tem variações que dá para fazer, né? Tentando usar outras coisas aí, mas é algo que a gente tem visto que é cada vez mais importante aí pelo menos se você tá lutando para ter uma performance, né? Eu acho que é esse fator aí, sabe? É caro, a gente não tem tantas opções igual eles, né? Então não dá pra você treinar, né? Sair treinar. Eles treinam, eles fazem, né? Periodização disso. Eles Uhum. treinam periodização. Isso. Então, igual eles iam correr lá,
Você via o Killian no treinamento do Killian lá, ele tendo que correndo no calor, tomando garrafa lá com carboidrato, com hidrólitos lá, né? Sal, né? Tinha que tomar aquilo durante o treino dele, tava fazendo uma periodização para o corpo acostumar a perder suor, repor, enfim. Então é outra realidade, né? Igual você falou, aqui no Brasil, talvez em 2016, 2017 nem tinha carboidrato para vender, não sei, eu não corria nessa época, mas, cara, como é que os caras faziam? Então por isso que os atletas talvez não estejam aqui, né? Porque é complexo isso realmente. Não dá pra você sair e tentar falar, pô, vou tomar tudo. Não, não vai, cara. Ó, tenta pra vocês verem, eu já tentei, não vai. Não vai, cara. É difícil. E aí você treinar com isso é muito complicado. Mas assim, que é fato que as performances melhoram, porque você vê isso no ciclismo, você vê isso no triatlo, eu acompanho bastante também, né? Os caras de performance, e é a mesma coisa. Os caras começam a colocar carboidrato, começam a melhorar os tempos, no triatlo a mesma coisa, e agora tá vindo pra corrida de montanha também. O pessoal tá vindo, copiando. Você vê os tempos das provas, né? Se não me engano, acho que quase 6 atletas terminaram abaixo de 15 horas essa prova, cara. É muito, né? Então, assim, Uhum. porque todos estavam ali num nível de preparo de tudo, físico, de nutrição, um absurdo. Não, e tem ficado cada vez mais, né? Cada ano que passa fica mais. Tu ia falar alguma coisa aí, Bernardo? Não, eu ia acrescentar isso aí que o Murilo falou, né? Porque eles estão no nível ali de que o Carbogel para eles é fácil, né? Tem várias opções ali de adaptação e tudo. A quantidade de sódio que cada um necessita ali por hora também, que é acrescentado no gel, também se for carboidrato líquido. E assim, pra gente, pobres mortais, é bem difícil manter isso, né? Talvez a gente consiga colocar, né, nos longões principais ali pra gente ir testando, mas essa adaptação pra gente é complicado, porque gastar 300, R$ 400 por semana como um Carbogel, né? Pensando num Não período dá. de 16 horas de treinamento, fica quase inviável, né? Praticamente inviável aqui pra gente. E acredito que eu tenho, assim, até para as marcas dar esse tipo de patrocínio de R$ 400, R$ 500 semanais, né? Daqui no Brasil ainda, eu acho que ainda é bem difícil, mas devagarzinho a gente vai encaixando, né? As marcas vão cedendo, a gente vai ter atletas com uma performance melhor, para a gente ter os atletas brasileiros assim conseguindo ingerir isso aí e trabalhar na mais alta performance durante o tempo todo, né? Eu acho que, né, se teve uma coisa que eu aprendi aí com essa vitória do Caleb Olsen, né, é que o que realmente vai fazer mais diferença, assim, é essa tua constância, assim, nos treinamentos. Para mim isso ficou muito claro, né, ouvindo a entrevista, né, depois da vitória dele, ele ele traz isso sempre, assim, né, como que manter treinando ali, manter com a mentalidade de estar fazendo esforço ali no dia da prova, né, como isso é o que realmente definiu ali dele estar vencendo, né? Em vários momentos ele teve vontade de desistir, ele trouxe isso assim, né? Pô, em vários momentos ele queria parar. Teve um momento ali que ele deu alguns passos caminhando e aí ele se deu conta que, pô, caminhar é muito bom, né? Acho que eu vou só caminhar, tipo, até agora. Ele fala isso na entrevista, É, assim, né? Pô, nossa, como é bom caminhar e tal. E aí o cara que tava do lado dele, o Pacer, né, que tava ajudando ele ali a correr, ficou até preocupado, olhou pra ele com uma cara, assim, tipo, pra ver se ele ia realmente conseguir continuar correndo, mas botou uma força nele, pilhou ele ali e ele conseguiu voltar a correr, né? Mas isso me chamou atenção, assim, porque, pô, mesmo os caras aí que estão lá na ponta, que estão vencendo aí as maiores provas do mundo, os caras estão fazendo muita força, assim, né? Então é muito de como que tu tá ali mentalmente, né, naquela prova e decidindo ali a cada passo que tu está dando continuar, assim, né? Ao invés de simplesmente parar e continuar fazendo força, assim, né? Então eu acho que, claro, né, toda a preparação que eles fizeram para isso é o que garante, né, que eles consigam chegar nesse ponto e tomar essa decisão, né? Mas eles estão ali a cada momento, não é como se a preparação tá feita e ali na prova é só executar, assim, né? Essa execução ali requer muita capacidade e força mental deles ali no dia da prova também, né? E é algo que, né, eu vejo, né, já vi o Bernardo aqui correndo, assim, já correu umas provas juntas, a gente já correu uns treinos aqui, Bernardo, dá pra ver que, tipo, tu tem isso também, né, Bernardo? De, tipo, dá pra ver que tu tem essa força mental muito forte, assim, né? Talvez por causa do teu histórico e da tua profissão, né? Na Marinha, fuzileiro naval e tal,
mas eu acho que isso, para algumas pessoas, é um pouco mais óbvio, assim, né? E é um pouco mais, não quero dizer fácil, mas é uma coisa que vem mais natural, né? Isso de estar fazendo força ali e mantendo, né? Fazendo força, por causa de todo o contexto que já viveu, né? E para outras, talvez não tanto, assim, né? E foi legal ver isso ali no Caleb, né? Ver como que ele realmente fez força para conseguir esse resultado ali, né? Então, É, Nathan. eu acho que pegando até o. Pode falar, Bernardo, pode falar. Não, pode ir, Murilo. Pode ir. Segue aí, segue aí. De- Não, eu ia falar que eu acho que é legal o que você falou, é isso mesmo. E uma coisa que você tocou aí, né, do Pacer e tal, que eu escutei eles falando e que, cara, realmente é verdade. E esse esporte, apesar de ser um esporte individual, na verdade é um esporte em equipe, né, cara? Porque eles falam lá que de treino e tal, cara, o cara acabou de ter um filho, né, a esposa, né, na entrevista ele fala que a esposa e para ele conseguir dormir, colocar todo esse volume de treino que o Bernardo citou até, né? Cara, a esposa teve que cuidar da criança, ele dormia no quarto de baixo lá, escondido tal, para colocar, né? Depois a equipe dele, o pacer dele lá, que é bacana dessa prova, tem pacer, tudo, né? A equipe da nutrição tal. Cara, ele não venceu isso sozinho, ele não foi lá e correu sozinho, né? Uhum. Então é realmente tudo, né? O atleta ali para performar no nível que eles performam tem que estar tudo alinhado, né? Os astros alinhados ali para aquele objetivo, cara. Muito louco. Então, acrescentando, eu acho que assim, ele foi criando um propósito, né, em volta disso. Ele viu, acho que tudo girou bastante ali, a força mental, né, em torno do propósito. Ele viu a esposa dele se dedicando ali dia após dia, né, sacrificando às vezes o sono, sacrificando o momento de descanso dela ali, para que ele conseguisse ir treinar, ficar treinando, né, tantas horas assim. Então, acredito que isso na prova, esse propósito, né, de fazer o que ela fez por ele, valer a pena ali, talvez no momento que ele pensou em andar, isso tudo pesa, né, porque é muito tempo de exposição, não só física, como mental também, né. Tanto que a maioria dos atletas falam que depois de uma prova dessa, eles não querem nem saber de corrida por um tempo, né. Eu até acompanhei a Sara Alonso, ela fez duas provas seguidas, assim, uma semana, outra semana, e depois ela ficou uma semana sem treinar nada. Ela falou, não, agora é uma semana de descanso. Aí foi passear com o marido dela, foi viajar. E esse tempo de exposição mental, né? Também é bem cansativo. Mas eu acredito que no caso do Caleb ali, girou muito em torno do propósito, nessa força mental que ele teve, de ter visto essas situações que eu falei, e de ter visualizado também, né? Com certeza, essa visualização que a psicologia do esporte trabalha bastante e que é muito importante, né? Tanto a confiança quanto a visualização dele chegando ali e a esposa dele com a criança, né? Com a filha dele, esperando ali essa visualização de toda hora estar lembrando que isso vai acontecer, que isso vai acontecer. Com certeza ajuda bastante, né? E tenho certeza que ajudou. E é uma coisa também que a gente tem que pensar, né? Quando às vezes eu estou passando um momento difícil ali na prova também, eu costumo pensar isso, tem uma pessoa me esperando, né? E é um propósito ali que a gente trabalha para conseguir chegar e chegar bem. Isso aí. E tem alguma outra área aí dessa prova que vocês que chamaram a atenção de vocês aí que a gente não conversou aqui? Teve algum acontecimento ou alguma coisa aí que vocês viram sobre alguém específico aí na prova, sobre a preparação, a execução de prova que a gente não conversou ainda, que vocês acham relevante da gente trocar uma ideia? Então, eu anotei aqui, né? Na verdade, eu pesquisei, né? Eu entrei no ITRA da chinesa, é a Xiang. Eu achava que ela Então, que ia até mesmo que ganhar, ela tinha cara. ganhado as 10 últimas provas das 10 que ela participou, ela tinha ganho, né? E no ano passado ela surpreendeu, ela foi bem pra caramba no Então, ano aí, passado. e assim, a diferença foi grande, né? Foi quase 10 minutos que a primeira colocada, a vencedora, né? A Ibe, abriu para ela. Então, assim, a pontuação das duas no ITRA a diferençazinha, assim, comparado para a Elite, é bastante, né? São 23 pontos de diferença no ITRA. E no nível que elas trabalham, eu acho que é bastante diferença. E eu acho que chamou bastante atenção, né? A performance da americana aí nessa prova, porque essa distância
era esperado ela ter uma boa performance, né? Pelo que eu pesquisei, mas essa diferença não era esperado, né? Acho que ficou a Abby Hall, né, que ficou em primeiro lugar, na americana. Ela é da Adidas, né, atleta da Adidas T-Rex, e ela, há 2 anos atrás, ela teve um acidente, né, muito grave, assim, correndo. Ela virou o pé numa pedra e teve uma fratura na tíbia, se eu não me engano. E, pô, uma fratura assim severa que muita gente achou que ela nem ia conseguir voltar a correr, pelo menos não voltar correndo competitivamente, assim, né? Então ela ficou muito tempo parado, né? Até o osso realmente, né? Curar e depois até fazer uma reabilitação, muita bicicleta. Eu lembro de acompanhar, né, o Instagram dela, pô, ela era na bicicleta há muito tempo, assim. E primeiro, antes dela recuperar a outra perna, ela fazia a bicicleta só com uma perna, assim, né? Tipo, uma perna na bicicleta aqui. Então, tipo, uma mulher muito braba mesmo, assim. E aí conseguiu voltar e essa, se eu não me engano, foi a primeira prova que ela fez depois do retorno, mas posso estar enganado. Mas mesmo assim, de qualquer forma, voltar com essa performance, assim, é um negócio que ninguém esperava, né? Tinha outros nomes ali que estavam, né, com mais chances, né, que o pessoal tava apostando mais, mas ela aí veio com tudo e mostrou que tá de volta, assim, né? Então foi legal de ver essa performance dela aí. É legal, cara. Mostra que tudo é uma construção, né? Que é o que você falou, porque, cara, ela teve que praticamente recomeçar. É muito legal escutar a história dela, falando que ela tem que praticamente recomeçar a Uhum. aprender a correr de novo, né? E, e depois voltar e performar nesse nível. E eu realmente achei que a chinesa ia ganhar. No ano passado ela tinha mandado bem, eu não lembro qual a posição que ela ficou, e ela tava mandando super bem nas provas, né? E ela diminuiu no finalzinho, mas acho que a Ivy Ross chegou a abrir bastante dela, né? Chegou a abrir bastante o momento ali. Uhum. Depois no final que a chinesa não conseguiu chegar perto de novo. Mas Uhum. chegou a abrir bastante. Então, assim, cara, mostra que é possível, né? É, assim, pra mim dessa prova o que ficou é que, cara, acabou a prova você sentir vontade de você correr. Uma, com uma capa de botijão de gás, mas Com uma rendinha de mamão. é, com a rendinha de mamão. É muito motivador, assim, sabe, cara? Então, porque você vê a história dos atletas, né? Mesmo quem quebrou, né? Às vezes a gente não fala, né? Mas mesmo o David Roach lá, que é o outro lado da história, né? A família dele apoiou tudo, ele falando nas podcasts, pô, todo mundo, mó vibe, todo mundo parou por causa dele e ele nem termina a prova, né? E imagina como fica a cabeça do cara, né? Mas, pô, o que que ele vai fazer? Vai voltar a correr, Uhum. vai treinar pra próxima, é isso que ele vai fazer, né? Uma quebra, um DNF Exato. não te define. Então é muito louco. E com certeza ele mesmo, né, tirou vários aprendizados disso também, né? Ele acabamos não falando muito, né, dele, mas é um cara que, né, que nem o Murilo falou antes, tem todo um documentário, né, vários vídeos documentando essa preparação dele, tem um podcast que ele publica toda semana, então, pô, eu escutei todos os podcasts, assisti todos os vídeos, assim, tava empolgado para ver o que ele ia entregar, né, depois do que ele fez ano passado, assim, que foi quando ele debutou nessa distância, né, das 100 milhas, vencendo já uma prova, quebrando um recorde que já tava aí há quase 20 anos, se eu não me engano, ou mais até. E aí, pô, depois fez a segunda prova dele, venceu de novo, então as expectativas estavam bem altas ali para ele e acabou quebrando aí, infelizmente não conseguiu completar, mas é isso, né? Pô, teve muitos aprendizados, com certeza que ele tá tirando disso, e a gente pode tirar mesmo sem ter vivido isso, né? Então essa é a ideia desse papo aqui, a gente vê o que a gente consegue aprender dessa experiência deles e acho que tem bastante aprendizados aí pra gente. Mas é isso, galera. Pô, queria agradecer vocês aí pelo tempo de vocês. Acho que foi muito legal eu poder bater esse papo, porque a gente junta aí uns loucos que gostam de passar o dia inteiro grudado na frente da É, televisão, assistindo um monte de louco correndo numa é, imagem toda seu pixelada, né? Isso lado. não é em qualquer lugar que a gente acha, né? Gente que gosta de fazer isso. Então, é difícil de achar outros loucos aí igual eu. Então, obrigado aí por terem topado participar aí desse papo e quem sabe a gente marca um próximo aí para analisar um pouco mais aí das pessoas, de como que a elite está correndo aí pelo mundo afora. É, cara, top. Eu falar pra você que eu saquei o dia inteiro com o celular ligado, ia nos lugares, porque eu tô com o meu negócio do Bluetooth, ele não tá funcionando direito pra conectar o fone de ouvido, então parecia aquele velhinho andando com o rádio no ouvido no mercado, escutando a prova. Voltei. A esposa ficou doida.
Mas é muito louco, cara. Acho que bacana a gente vai ter um papo disso, fazer isso. E igual o Bernardo falou, legal a gente fazer talvez no futuro, né? Umas provas aqui do Brasil também, falando do pessoal, fazer uma análise mais aprofundada, que a gente não tem isso e lá, né? Nos Estados Unidos é bem comum. E agradeço aí pela oportunidade. Muito top mesmo conversar. Vontade de correr, sair daqui de novo. Pô, o treinador fica doido. Inspiração não falta. Nossa, e só agradecer aí o bate-papo, Murilo, Natan, né? Cara, a gente é apaixonado, né? Apaixonado por esse esporte. E, assim, ainda não é um esporte popular, né? Não é um esporte, não é igual futebol que se eu encontrar com meu vizinho aqui, eu consigo conversar com ele 2 horas sobre futebol, né? Então, a gente ainda tem poucas pessoas, assim, tão entretidas, né, com esse esporte. Mas é ótimo a gente ter esse bate-papo aí. Passou 1h12 aí, praticamente. A gente ainda tinha muito assunto aqui ainda, né? Mas é isso, Nathan. Valeu mesmo pela oportunidade, brigadão, né? Vamos tentar fazer isso mais vezes aí. Vem a La Mission daqui a pouco. Quem sabe a gente não para analisar aí os nossos atletas, né? Que vão estar competindo lá. É isso aí, pessoal. Se vocês, né, que estão ouvindo aí, se vocês gostaram desse tipo de diferente aí de podcast, também comenta aí no Spotify ou no Instagram pra gente, né, saber como é que tá sendo aí, que aí os próximos a gente pode continuar uma série, né, fazer sobre outras provas também. Se tiverem sugestões aí do que ficou legal, o que não ficou legal, que dá pra melhorar também, pode mandar aí que a gente aceita Exato. críticas também. E é isso, obrigado por acompanhar aí mais um episódio aí, mais um podcast do Treino Tropical e nos vemos no próximo aí. E lembrando que se você quiser conhecer o meu método que já ajudou vários corredores a correr sem dor, você pode fazer isso por um valor promocional esse mês, acessando o link na descrição desse episódio ou pela bio do nosso Instagram, e conhecer o Manual do Corredor Sem Dor. Eu tenho tanta confiança que você vai achar o conteúdo muito útil que eu decidi assumir todo o risco para mim. Você pode testar todo o conteúdo por 7 dias e se decidir que o material não era bem aquilo que estava esperando, é só solicitar o reembolso direto na plataforma e será realizado automaticamente. Tenho certeza que você vai gostar muito do que eu preparei, mas se por qualquer motivo você não quiser continuar, tem até 7 dias para pedir o seu reembolso sem burocracia. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.